Aí, sem frescura. Porra. Bom, olha, eu vou começar a aparecer sem óculos nesse programa, porque eu estou de saco cheio de cada vez pensar que óculos que eu boto e tal, estou com excesso de óculos. O Nanini deve ter dado muita entrevista na vida, né? Meu Deus do céu, como você deve ter dado entrevista, Nanini? Algumas. Você está, atualmente, você já é uma estrela, né? Você trabalha pra caralho. Você não está de saco cheio de trabalhar? Às vezes fico, sim. Às vezes sim, porque quando a gente é obrigado a representar sem querer é chato, né? Mas eu gosto muito Dá pra perceber no teu de trabalho. trabalhar e da produção também, de me ligar com produção e perceber. Lidar coisas. com produção? É, tem uma produtorazinha. Ninguém é perfeito. Mas eu não sei fazer conta e as coisas práticas, não. É só teorias. Olha só. Nanini, eu quero te fazer uma confissão agora, no ar. Espero que vá pro ar, hein? Lara, isso é para ir pro ar. Eu tinha inveja de ti. Eu morria de ciúme de ti, Nanini. Eu conheci a Nanini, eu estava fazendo um sucesso danado na Roda Viva e você apareceu e o Fábio nos apresentou ali na frente do Teatro do Escobar, dizendo que você tinha saído Da escola de teatro para trabalhar com Dercy Gonçalves. Foi, fiz isso. Mas eu vi Roda Viva 17 vezes. Era muito bom aquele espetáculo. Ah, é? 17 vezes. É, eu tinha amigos lá, né? E era muito bom aquele espetáculo. Né? Eu acho que era muito Ótimo, bom. Eu muito acho que Roda Viva, eu acho que é o início desse padrão atual do Zé Celso. É, muito bom. Que ele passou a acreditar mais no coro e começou a abandonar os atores. Esse espetáculo, dia 19, ele bota um ponto final no livro. É. Os Sertões de Euclides da Cunha, não- que é o livro do Brasil. Se um povo, como o povo judeu, precisou da Bíblia, eu acho que o povo brasileiro, o livro do povo brasileiro, Ele ensinou tudo, né? é os Sertões de Euclides da Cunha, tu não acha? É, e ele tem Dia também... 19 ele bota o ponto final, Nanini. Ele fez a Terra, deu as tais 7 horas para depois diminuir, então ele dividiu em dois, o Homem 1, o Homem 2, e a luta 2, dia 19 bota um ponto final. Que privilégio a gente ser contemporâneo do Zé Celso Martins. Você trabalhou com ele depois do Roda Viva Claro, várias vezes? Claro. Não, já brigamos muito, mas a relação com o Zé Celso é sempre muito turbulenta, né? Eu não Ele sei no enjoa, ele se apaixona, ele manda merda, ele pede pinico e tal, é interessante. Por exemplo, eu acho, Gerald Thomas, eu acho um privilégio eu ser contemporâneo dele, sabe? Com Estar certeza. vivo quando um artista um verdadeiro artista como esse, estão fazendo essas coisas. O Gerald, eu me dei muito bem com o Gerald. Me falaram, você vai brigar, não sei o quê. Não aconteceu nada, foi tudo paraíso, foi tudo muito bom, muito bom. Gostei muito do meu senador, impressionante, bom diretor de ator. Me dei muito bem com ele, a produção se deu bem com ele. Era tudo mito. Eu quero saber essa história de trabalhar demais. Eu trabalho demais porque eu gosto de trabalhar, né? E eu fui já bancário, trabalhei em hotel. A Neila me contava, a Neila que era muito tua amiga, me contaram que o teu pai tinha um hotel em Paquetá. Tinha um hotel em Paquetá. E você fez uma carreira na hotelaria também, não fez? Não, eu trabalhei assim, em escritório, eu era muito garoto, né? Quando eu fiz o conservatório, que eu descobri o que era ser ator de verdade e tal, porque eu não tinha ponte nenhuma. Minha formação toda veio do conservatório, daquela turma, que a Neila fazia parte, o Pedro Paulo Rangel, o PP, um monte de gente. Aí eu me interessei muitíssimo por isso e larguei tudo para fazer uma peça que dirigiram um crítico e diretor de teatro, Martim Gonçalves. Lembra Martim dele? Gonçalves, querido Martim Gonçalves. Fez a Escola de Teatro da Bahia, etc. e tal. Ele dirigiu Salomé com Helena Salomé, Inês. com Helena Inês e Helena Prestes, não? Não, era Antero de Oliveira, já falecido, e Paulo Gracindo e Yolanda Cardoso. E ali eu fazia uma figuração. Aquele Salomé você fez. Fazia uma figuração ali. E o Canaã, quem imitava era o Guimas, que imitava a Helena. Era linda ela fazendo, muito bonita. Muito bonita fazendo. Como ela era bonita, né? Nossa, demais. Ela continua bonita. Continua. Tá velhinha, mas tá boa. Mas aí eu saí do banco
porque achei que quando você entrava assim para uma peça, você entrava para uma comunidade, entendeu? Você não... Pronto, já estava... Nessa época havia essa tendência no teatro brasileiro, do grupo. Mas aí eu fiquei desempregado logo em seguida e pronto, começou um outro aprendizado, que era trabalhar e tal. Foi aí que eu fui trabalhar na Dercy, Você no sabe Newton que nas Carneiro. escolas inglesas, os alunos têm a obrigação de decorar e representar um texto que detestam. Porque na vida profissional vai pintar essa. É bom. Eu me lembro uma vez você na Globo gritando com os Zimbinski ou com o Sabaga assim, mas sempre que eu vou fazer uma peça, uma novela que tá bom e ingênuo, bom e ingênuo, bom e ingênuo, porra, só me dá essa merda de troço pra fazer. Não, e era jovem, bom e ingênuo. Depois eu fui Jovem. envelhecendo, ficou muito esquisito. Mas a inveja que eu tinha de você, né, não era só pelo teu talento, que eu nunca tive, eu nunca acreditei muito no meu. E eu me lembro que você roubava uma peça uma vez, era uma peça com a Camila Amado, do Martins Pena, que você só punha a mão para fora e dava aquelas batidinhas de mulher e já começavam a rir. Era As Desgraças de uma Criança. É o neném, Com a é o Camila, neném. Verdade. A direção do Antônio Pedro. Mas era muito bom aquele espetáculo. Muito bom. Meu Deus do céu. Foi uma cagada que a Camila deu, porque ela tinha feito um negócio, foi uma caveira de burro, foi um horror. É. Era encontro no bar. Eu entrei para substituir o Zanoni no encontro do bar. E a gente E era uma fazia missa. para 3 pessoas. Era uma missa. Era para mim ter feito também. É? Era do próprio Pedroso a peça, era para mim ter feito. Mas eu não aguentei a Camila, porque a Camila queria que a gente se apaixonasse. Todo mundo se apaixonasse. Era uma coisa assim, eu digo assim, mas eu sou casado. A Neila estava grávida da Lara, a minha filha, que dirige aqui o nosso programa. E eu digo, mas eu já sou casado, Camila. Ela queria que a gente fosse para São Paulo, se hospedasse num hotel e tal. Camila, né? Camila é adorável. Depois E aí se ficamos fudeu. na Dama das Ela Camélias. torrou. Uma casa inteira, perdeu Torrou uma herança que ela tudo. tinha. A coisa foi a seguinte, depois do encontro no bar, ela encontrou com o Antônio Pedro e eles bolaram As Desgraças de uma Criança. Mas o Antônio Pedro estava muito inspirado. Inspirado. Ele estava num momento muito fértil de imaginação e tal. Sim. E a gente ensaiou em 20 dias. O baixinho também continuou. Continuou, mas... Não, é que quando ele não está muito afim, ele caga pro lance. Ele reverteu a peça toda, ele botou música, a gente tinha música do John Nash, Tinha do Eduardo Zeck, do Zé, que fazia o pianista. nunca tinha representado, ele só era músico. Só né? era pianista, Então ele entrou e... Erudito, né? Era. Estava lindo, ele era muito bonito, me lembro. Muito bonito, alto, né? E de casaca. E cueca, né? Tocava e ele começou a participar do espetáculo, etc. O espetáculo fez um sucesso imenso. Ele é performático. Ele é. Eu vou assisti-lo sempre. Eu achei ele muito engraçado, o do Sec. Ele é muito gozado. Eu perdi o fio da meada. Eu também não tenho nenhuma importância. Ele dá uns brancos assim, Vem cá, eu quero saber uma coisa. Dos caras mais gozados que eu conheci naquela época, lá em Sampa, era o Nilo Torraca, que era um guri magrinho com um topete desse tamanho, assim, ó. Você conheceu nessa época? Não, não me lembro, não. Eu conheci Que ele mais tarde. ele estava na escola de arte dramática Mas de São Paulo. de São Paulo. É. Nós estávamos lá. Você estava com o Dercy e eu estava na Roda Viva. Você estava na Roda Viva. Não. É depois. É depois. Desci foi em 69. Não, é depois. Foi no balcão. Ah, Toda peça que eu fazia, aparecia aquele guri magrinho, com aquele topete enorme, que dizia que a mãe dele era apaixonada por mim e que ele era apaixonado pela mãe dele e que ele queria me pedir ingresso e eu dava convite para ele. Ele até, eu acho que ele andou casando com mulher de você, tem tudo, aquelas coisas. Mas eu achava ele muito engraçado. Eu cheguei no balcão, ele entrou como figurante. Aqueles guris que subiam, eram 37 metros de palco, e ficavam subindo e descendo o tempo todo. Ele tinha me apelidado de Ava Gardner. Ele era muito engraçado. É como eu disse agora que o Guará, que morreu, que o Guará era o protagonista da Kombi. Que o Guará era impagável quando o elenco estava indo para a filmagem na Kombi. Quando tinha que representar, ele travava.
E o Ney era assim, o protagonista dos camarins. E ele põe apelido de todo mundo, bem. Enfim, era um cara muito engraçado. Um talento assim, epidérmico, né? E como é que foi o encontro de vocês? Olha, foi. Você já queria encontrar com ele? Antes ele tinha feito uma peça com a mãe dela, que era Neila Torraca e Neila Tavares. Até hoje ele implica. Ele fala que chama ele de seu Neila. Ele diz isso. Ele fez uma peça com a Neila? Romeu e Julieta. Não me diga isso. Yeah. Mas enfim, a gente nunca. A gente é contemporâneo e tal, mas nunca. Mas ele em São Paulo, tu no Rio. Mas depois ele veio pra cá, pro Rio, a gente nem se cruzava nem Foi nada. no BOF, né? Não. Não, foi no Estúpido Cupido, umas novelas que ele fez aqui. Foi... Mas a gente nunca se cruzou. Na Irma VAP também, aí tiramos toda a prova, né? Porque ficamos 11 anos com a peça e agora fizemos o filme. Com muito prazer, né? 11 anos com muito prazer. 11 anos muito, muito bons. Porra. Porra. Eu comecei essa entrevista aqui dizendo que ele dá muita entrevista. Então, tá acostumado com as mesmas perguntas. Assim, por exemplo, tem umas entrevistas que já vem pronto, o cara não tem nenhum trabalho, né? Um filme. 5 coisas que você odeia. 5 coisas que você odeia é foda, né? Uma vez era assim, eu dei uma entrevista que era 5 coisas que eu odiava, 5 coisas que eu amava. As 5 que eu odiava era, número 1, jeans. Número 2, jeans metalizado. Número 3, conjunto de jeans, né? Número 4, jeans com blazer. Era só jeans, eu odeio jeans. Então, eu não vou pedir você dizer uma coisa que você detesta, não. Eu quero que você diga, por exemplo, os atores... Você gosta de atores? Muito. Você gosta de falar sobre atores? Gosto. Então fala sobre atores. Sobre atores? Vamos falar desses que nos mobilizam. Como Olha, peraí. Fernanda. Eu tive uma experiência com um ator sensacional chamado Afonso Stewart. Você conheceu? Uau, claro! Afonso Stewart, eu fazia uma peça chamada Padre Italiana e ele era o mais velho da companhia e o mais jovem da companhia. Então, eu aprendi tanta coisa com esse homem. Ele fez muita chanchada, ficamos amicíssimos, saímos, porque ele tinha o ofício do ator. E tem uma família ali, né? Toda, né? Foi palhaço. Adriano, Walter. Exatamente. Me deu uma foto dele quando ele era palhaço, e como cachorrinho, assim, uma corda enorme no cachorrinho. Esse homem simbolizou muito o carinho, a admiração que eu tenho por todos os atores, porque ele era um profissional que ia de terno, ainda ia de terno, ensaiar. Porque na época dele se ensaiava de terno. Tinha que ter terno, inclusive tinha desconto no imposto de renda. Sabia? Tinha Então... 20% de desconto no imposto de renda por causa do terno. E tinha o diretor, que chamavam de professor, que passava e dava uma geral. Vai engraxar o sapato! Sim, senhor, tá. Por isso que chamavam Milton Moraes de Milton Galocha, porque ele tinha que ter o sapato. E aí ele não tinha sapato e não arrumou emprestado, porque jogava muito. Então ele botou uma galocha, entrou de terno e galocha. E o Afonso? Tem esses caras da antiga que era perigoso. Porque gente que levava muito a sério o ofício. E eu ficava com muita ternura, porque eu gosto muito da figura do ator. Porque a gente trabalha e a herança que a gente recebe é passada de bastão, né? Um ator ensina para o outro, né? Isso é uma coisa muito bonita. Então você tem toda a teoria, evidentemente, você pode ler, mas você tem também a prática. Se você está atento. E se você também tem que amar aquela pessoa, por exemplo. O que eu mais amei foi o Eugênio Kuzmich. Era muito bom, né? Eu vi algumas direções dele. E a pessoa... Ai, que coisa querida. Mas então, nós temos os nossos velhos, né? Esse negócio que eu penso assim, tem que estar atento também. O Frigolente, por exemplo, era uma pessoa que todo mundo debochava dele, mas se prestasse atenção no Frigolente... Grande ator, né? Meu Deus do céu. Então, tem essa coisa de ficar atento, né? Eu, por exemplo, contigo, eu tinha um pouco de inveja de ti, porque tudo parecia muito fácil. Para mim, as coisas eram difíceis. Ah, não diga isso, peraí. Que isso? Fácil era para você. Chegava lá e fazia toda arrasava. Que é isso? Não vem com essa.
Mas era comédia, a comédia. Que isso aí também, tu pode pegar uns macetezinhos, assim, como eu peguei, por exemplo, uma vez com André Vion. Era uma peça que a Neila tinha feito, voltando a Neila, mãe da Lara, nossa amiga, ela tinha feito cesariana, então é uma operação, a pessoa fica de cama, pós-cirúrgica, né? E aí eles chamaram para fazer o Allegro Desbun, que é Allegro Desbunde, mas a censura proibiu o desbunde, então ficou desbum. Teatro Glória, foi isso? Teatro Ginástico. ginástico. Com a direção Zé Renato, com o Milani, peça de Odovaldo Viana Filho e Armando Costa. Bem, e um dia, acho que o André Vion fazia a peça. Eu sei que tinha um ator que não chegava. Tráfico. O Rio de Janeiro era muito complicado antigamente. Agora está um pouco melhor, mas... E aí o cara chegou e o povo já estava meio que batendo palma, reclamando e tal, e o diretor de cena falou assim, abre o pano aí. O André falou, não, espera um pouco. Eles ainda não começaram a sapatear. Quando eles começaram a bater com o pé no chão, aí abre o pano que eles aceitam qualquer coisa. Então eu tenho esse negócio desses macetes. Me fala assim dessas coisas. A Dercy me ensinou muito tempo, né? Muito tempo de comédia, porque me corrigia em cena. Na frente do público, né? E eu era muito tímido. Tu era guria, né? Ficava tudo vermelho e tudo, mas aí foi ótimo porque aprendi muito rápido. Me conta uma história dele. Mas sim, eu falava, ela dava deixa, eu dava réplica, mas dava muito em cima. E ela perdia um pouco o controle, dizia assim, para! Aí eu tinha que parar e tomava um susto, porque ela era uma estrela enorme naquela época, assim. É meio rejeitada, mas tinha muita força popular, tinha programas ao vivo e tudo. Aí eu tomava aquele choque e ela dizia assim, agora. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que dar o tempo do público. Mas você podia ficar puto também, né? Não, você não ficava puto. Não ficava não, porque ela fazia isso para me ensinar. Tinha ficava puto, tinha cara que abandonava o espetáculo na metade. Mas ela... Tinha um ator que era muito desmunhecado em cena, era bonito para pôr o Jean, era um Jean qualquer, mas que era um nome inventado. E que ela ficava dizendo que o cara era viado o tempo todo. Mas aí também... E aí o cara era meio enrustido e tal, não queria apresentar. Naquele tempo não estava na moda ainda a frescura, né? Então o cara, teve um dia que o cara abandonou o espetáculo. Não, eu viajei durante o espetáculo. Fiquei um ano com ela, fazendo A Viúva Recalchutada. Ela fazia uma mulher que era do Exército da Salvação, qualquer coisa assim, eu não sei exatamente, muito pudica, mas que viajava e mudava de vida e casava com um rapazola, que era eu. Então eu fazia o par dela. Eu era Gatinho, chamava Gatinho o personagem. E aí eu tinha muita cena com ela, né? Às vezes ela inventava coisa na hora e dizia assim para mim, já estávamos no chão, nem sei porque a gente foi parar no chão, e ela falou assim para mim, pega nos meus peitos. Eu fiquei constrangido. E aí ela falou, pega, rapaz, pega! Eu fui lá, pum! Aí o público morreu de rir. Eu falei, gente, essa mulher é uma louca, ela sabe tudo. O macete era pegar nos peitos, mas não te ocorreu naquele momento? Não, mas era o tempo, porque essa cena já estava desvirtuada, né? Porque a cena a gente já estava no chão, não tinha nada aqui para o chão. E ela inventava na hora, assim. Também brigou com a censura uma vez, porque a censura foi no teatro. Teatro das Nações, São Paulo, era um teatro grande. Sim, bom. mas o Teatro das Nações era um teatro grande, etc., mas era um teatro meio zona, né? Ainda tinha um certo público ali, depois foi piorando. Né? Mas a censura foi lá e ela entrou com um texto na mão e dizia pra gente assim, lia uma fala que a gente nunca tinha ouvido, né? Porque não era mais aquele texto, e dizia assim, agora é você. A gente não sabia o que fazer. Falei, tá aqui, ó, agora é você, porque esses filhos da puta desses censores estão aqui. Mas peraí, ela levou um pito da censura porque ela inventava. A censura queria que ela falasse outro texto. Não podia inventar. Eu sei, eu fui vítima disso. Eu me chamavam para improvisar, porque eu parece que eu era bom nisso. E aí eu improvisava e a censura vinha falar comigo, eu tinha que conversar com o censor, etc. É muito chato aquela época mesmo.
Mas eles respeitavam ela, porque ela dava... Tá, mas eu quero saber essa história. Aí ela levou um pito. Então ela disse assim, não, então agora eu vou fazer o texto direitinho. E você não lembrava Não, mais ninguém como é que era o sabia texto. qual era o texto. Ah, porque Ninguém sabia mais qual Porque era o o- texto. o, Já tinha mudado tudo. o drive ficou esse, né? Tinha mudado tudo. E na da Dercy, não, tinha. Ela voltava com a mesma peça. Em Porto Alegre, por exemplo, assim, se você não assistiu, vá assistir. E se você já assistiu, vá assistir, porque está tudo diferente. É maravilhoso. Depois ela resolveu montar uma outra peça que chamava A Gata Tarada, tudo junto, antes da Gata internet, Tarada. A Gata Tarada. E, enfim, em 15 dias ela escolheu o texto, ela ensaiou, ela fez o cenário, inventou as roupas e tirou de cartaz. A gente tinha um ponto eletrônico, a primeira vez que usei ponto foi naquela época com ela. Então ela chegava, chamava Alberico, e ela dizia assim na coxia, Alberico, nós todos com ponto eletrônico, Alberico, meu querido, nós já estamos no segundo ato, Alberico. Alberico estava apontando o primeiro ato. Então ela tirou de cartaz a peça. Foi a coisa mais rápida que eu Sabe, fiz. Nanine, eu quero que você me fale. Assim, esse encontro de você e Ney, depois, quer dizer, foi uma coisa que foi ótimo, né? O Ney falou que comprou uma cobertura com Irma Vap, etc e tal, que deu dinheiro. Mas também foi uma coisa que porra, dá para dar um capítulo inteiro das memórias. Não dá? Dá. Muita coisa aconteceu, né? A gente... Porque era você, Ney e Marília. Marília saiu logo no segundo ano. E ficamos só eu e Ney, sócios com a Irma Vap. Foi aí que a Irma Vap, na verdade, estourou. Foi a partir do quarto ou quinto ano que ela refez o sucesso e virou um fenômeno. Então, o que tinha de bom com o Ney é que ele tem um caráter muito legal, ele é muito divertido. Ele é E a gente nunca tinha problema bem louco, né? por dinheiro, Ele é entendeu? bem louco Ele é também. louco. Mas ele é uma figura muito Não, bondosa. Sim, ele é querido. Ele é um... Então a gente tinha um... Eu fui o protetor do Ney, bicho, eu tenho muito orgulho dele como se eu fosse tio dele. É? Entende? Porra, me aparecia aquele guri magrinho, cabeludo, pedindo ingresso sempre pra mim. Tal. Eu sempre protegia ele, eu me sinto um pouco tio dele. Tia. Você fez As Tias, não fez uma peça chamada As Tias? Eu me lembro lá Com no Ednei Giovinazzi, Nildo Parente, Teatro Ítalo Alagoa. Rossi, Italo Rossi, maravilhoso também. Suzana Gonçalves. Suzana Gonçalves, Suzana Vieira. Gonçalves, né? Tânia, É a irmã. né? O nome dela é Tânia, né? Eu não sei o nome É dela. a Suzaninha Gonçalves, É a irmã da Suzana dela. Vieira. Sim, tá, né? Mas afinal, quem era? A Vieira ou a Gonçalves? A Vieira. A Vieira. Eu vi esse espetáculo, gostei muito desse espetáculo. Teatro Alagoa, tem mais, não existe mais Teatro Alagoa. Não foi isso? Foi. Que eu acho que foi para outro lugar depois, não. Não me lembro. Não me lembro. Aliás, eu não me lembro de uma década. Outro dia fizeram uma pergunta para o Mick Jagger. Quando você e o Kate Richards tentaram carreira solo, aquela turma bem louquinha também, né? Depois não deu certo, vocês voltaram. Assim, quando foi isso? O Mick Jagger perguntou, quando foi isso? Na década de 80. Ah, década de 80 não me lembro de nada. Década de 80 eu não me lembro de nada. É bom, eu também não lembro de quase nada. Ficou mais fácil. E aí teve claro. Teve um lance agora do Gerald contigo, que eu acho que foi construído em torno de ti. Parece que disseram isso. Desculpe, Nanine, eu perdi essa, eu estava em cena. Eu estava fazendo aquela coisa. Não, ele escreveu para mim a peça, né? E o nome do personagem era Marco Nanini. Mas parece que você estava um baile. A gente se deu muito bem. Você estava magrinho? Eu estava mais magro, né? Não, eu pergunto se você estava magrinho. Não, magrinho não vou estar nunca mais, né? Peraí, eu vou estar ou mais magro, ou mais... Muito obrigado, né? Obrigado você, querido. Também sou seu fã, hein? Você depois não falar sozinho.